A imaginação e o interesse da humanidade por décadas, a história da robótica. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde as primeiras ideias sobre máquinas autônomas até os robôs que ajudam no nosso dia a dia. Os primórdios da robótica remontam a conceitos e ideias que surgiram muito antes da tecnologia atual estar disponível. A palavra robô foi introduzida pelo escritor tcheco Karel Apek na peça RUR, Rosuns Universal Robots, em 1920, referindo-se a seres artificiais criados para servir aos humanos. No entanto, a ideia de criar máquinas que imitam o comportamento humano ou animal é muito mais antiga. Antiguidade e Idade Média. Mitos e lendas desde a antiguidade, há referências a automatos. O mitólogo grego Édipo, por exemplo, fala de criaturas como Talos, um gigante de bronze que protegia a ilha de Creta. Outros exemplos incluem os automatos de Heron de Alexandria, que se concentram em mecanismos simples acionados por vapor ou água. Idade Média. Durante essa época, invenções como relógios automáticos começaram a se desenvolver, com figuras que se moviam em sincronia com os ponteiros do relógio, uma forma primitiva de automação. Século XIX. Com o avanço da Revolução Industrial, a robótica começou a avançar de maneira mais tangível. Automatos de Jacques de Vaucanson em meados do século XVIII. Vaucanson projetou automatos que podiam imitar o movimento humano e até mesmo a habilidade de tocar instrumentos musicais. Máquinas automatizadas. A invenção de ferramentas e máquinas automatizadas no século XIX, como a linha de montagem, preparou o terreno para a automação na produção. Século XX. O conceito de Kybernetics. Na década de 1940, Norbert Wiener desenvolveu a cibernética, um campo que estuda o controle e a comunicação em máquinas e seres vivos, que se tornaria fundamental para o desenvolvimento da robótica. Primeiros robôs industriais. Em 1956, George Devol patenteou a Unimat, o primeiro robô industrial, que foi utilizado na linha de montagem da General Motors em 1961. Esse marco marcou oficialmente o início da robótica moderna, com robôs sendo empregados na manufatura. Os primórdios da robótica são um testemunho da criatividade humana e da busca incessante por inovação. A transição de mitologias e contos de fadas para máquinas funcionais abriu caminho para o futuro da robótica, que se desenvolveria exponencialmente nas últimas décadas, impactando diversas áreas como a medicina, a exploração espacial e até mesmo o entretenimento. O século XX. O desenvolvimento da robótica moderna foi um período de significativas transformações e avanços tecnológicos, entre os quais se destaca o desenvolvimento da robótica moderna. Este campo emergiu como resultado da combinação de inovações em engenharia, matemática, ciências da computação e eletrônica. Vamos explorar alguns dos principais marcos no desenvolvimento da robótica ao longo deste século. Início do século XX. Nos primeiros anos do século XX, a robótica era mais uma curiosidade do que uma realidade prática. O termo robô foi popularizado por Karel Apek na peça RUR, Rosuns Universal Robots, apresentada em 1920, na qual máquinas artificiais serviam aos humanos, explorando questões éticas sobre a automação. Avanços na automação e computação. A Segunda Guerra Mundial precipitou avanços tecnológicos em diversas áreas, incluindo a automação. O desenvolvimento de computadores e técnicas de controle automático foi essencial para a evolução da robótica. Na década de 1950, Raymond Kurzweil que criou o primeiro robô industrial, o Unimat, que foi usado para tarefas de soldagem na linha de montagem. Robôs de manipulação. A década de 1960 e 1970 viu o surgimento de robôs mais sofisticados, capazes de manipular objetos com precisão. A primeira conferência sobre robótica, a FAST International Joint Conference on Artificial Intelligence (RIJAI), foi realizada em 1969, promovendo o intercâmbio de ideias e técnicas na área. Desenvolvimento da inteligência artificial. A robótica começou a se entrelaçar com a inteligência artificial na década de 1980, quando pesquisadores começaram a implementar algoritmos que permitiam aos robôs aprender com o ambiente e tomar decisões. A combinação destes campos facilitou o desenvolvimento de robôs autônomos que podiam realizar tarefas complexas sem intervenção humana. Robôs na indústria e na vida cotidiana. Nos anos 1990 e 2000, a robótica industrial se expandiu rapidamente, com robôs sendo utilizados em fábricas para montagem, embalagem e transporte.
Além dos robôs industriais, o campo da robótica começou a explorar aplicações em áreas como medicina, com robôs cirúrgicos e, mais tarde, na forma de assistentes pessoais e robôs domésticos como Roomba. Avanços recentes. A partir de 2010, houve uma revolução no desenvolvimento de robôs com o advento de tecnologias como aprendizado de máquina e robótica colaborativa. Robôs agora podem trabalhar lado a lado com humanos em ambientes de manufatura, enquanto drones e robôs de entrega começam a se tornar comuns nas cidades. O século XX não apenas lançou as bases da robótica moderna, mas também provocou reflexões importantes sobre o papel da tecnologia em nossas vidas. A robótica continua a evoluir, prometendo transformar ainda mais diversas indústrias e aspectos da vida diária no século XXI. O futuro da robótica está ligado à interação entre máquinas e humanos, levantando questões éticas e sociais que precisam ser abordadas à medida que essas tecnologias se tornam cada vez mais integradas à sociedade. Robótica na cultura popular e avanços tecnológicos. A robótica tem desempenhado um papel significativo na cultura popular, refletindo e influenciando nossa compreensão da tecnologia e do futuro. Desde a literatura de ficção científica até os filmes e videogames, os robôs são frequentemente retratados como símbolos de progresso, mas também como alertas sobre os perigos da tecnologia descontrolada. Representações na mídia. Na literatura, obras como Eu, Robô de Isaac Asimov exploram a relação entre humanos e máquinas, apresentando os famosos 3 leis da robótica, que tentam garantir que os robôs atuem em benefício da humanidade. Nos filmes, produções como Blade Runner e Ex Machina questionam a moralidade e a ética do desenvolvimento de inteligência artificial, enquanto franquias como Star Wars apresentaram droids como personagens icônicos e essenciais para a narrativa. Influência nos videogames. Nos videogames, a robótica é uma temática recorrente, com jogos como Halo e Mass Effect que integram robôs e inteligência artificial em suas histórias. Esses jogos exploram cenários onde seres humanos e robôs devem coexistir, frequentemente abordando questões de identidade e consciência. Avanços tecnológicos. Os avanços recentes em robótica e inteligência artificial têm sido notáveis. Robôs cirúrgicos, drones e assistentes pessoais como Alexa e Google Assistant tornaram-se parte do cotidiano. Tecnologias como aprendizado de máquina e redes neurais têm permitido que robôs aprendam e se adaptem de maneiras que antes pareciam impossíveis. Desafios éticos e sociais. Em resumo, a interseção entre robótica, cultura popular e avanços tecnológicos não apenas molda a forma como vemos a tecnologia, mas também influencia o desenvolvimento futuro nesta área. O futuro da robótica e suas implicações. O futuro da robótica é um tema envolvente e repleto de potencial, com implicações significativas em diversas áreas da sociedade. À medida que a tecnologia avança, os robôs estão se tornando cada vez mais sofisticados e capazes de realizar tarefas complexas, o que pode transformar a forma como trabalhamos e vivemos. Avanços tecnológicos. Os próximos anos prometem inovações no desenvolvimento de inteligência artificial, sensores e materiais que permitirão a criação de robôs mais ágeis, adaptáveis e autônomos. Tecnologias como machine learning e visão computacional estão ajudando os robôs a interpretar ambientes complexos e a tomar decisões em tempo real. Setores impactados. Indústria e manufatura. A automação já tem mudado a cara das fábricas e futuros robôs poderão lidar com processos de produção mais complexos e personalizados, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Saúde. Robôs cirúrgicos estão se tornando comuns, permitindo procedimentos menos invasivos. Além disso, robôs de assistência podem ajudar no cuidado de idosos ou pessoas com deficiência, proporcionando mais independência. Transporte. Veículos autônomos estão em testes avançados e podem revolucionar o transporte pessoal e de mercadorias, reduzindo acidentes e otimizando rotas. Agricultura. Robôs agrícolas serão capazes de monitorar plantações, realizar colheitas e até aplicar pesticidas de forma mais eficaz, aumentando a produtividade e reduzindo o uso de produtos químicos. Implicações sociais e éticas. À medida que os robôs assumem mais funções, surgem preocupações sobre o futuro do emprego humano. É provável que muitos empregos sejam automatizados, o que pode levar a um aumento no desemprego e à necessidade de requalificação da força de trabalho.
Além disso, questões éticas relacionadas ao uso de robôs em situações sensíveis, como cuidados de saúde ou segurança pública, precisam ser cuidadosamente consideradas. A programação de robôs para tomar decisões em situações de vida ou morte levanta questões sobre responsabilidade e moralidade. Conclusão: espero que tenham gostado dessa viagem pela história da robótica. Não se esqueçam de se inscrever-se no canal e comentem aqui embaixo qual robô mais impressionante vocês já viram. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!